E aí galera, PGE Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Estamos aí a 2 vídeos contando com esse mais um vídeo para fecharmos os estudos da Lei Complementar número 15 de 1980. Olha que legal, hein? E agora o que você vai fazer? Vai passar no site e adquirir o nosso curso de 200 questões. Assim você pode treinar tudo que a gente viu ao longo da Lei Complementar 15 de 80, treinar também sobre os decretos 220, o 2479, tá bem legal. Hoje nós vamos falar sobre o processo disciplinar, dos artigos 114 ao 126, tá bom? Primeiramente, a competência para a instauração do processo disciplinar. A instauração compete ao Procurador-Geral do Estado, tá? Para apurar falta do Procurador do Estado, punível com as penas de suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, observado o sigilo no procedimento. Então nós estamos falando aqui de faltas de Procurador do Estado, mas que não são puníveis com todas as penas. Estamos falando de pena de suspensão, de demissão ou cassação de aposentadoria, tá bom? Ou disponibilidade. Então essa competência para instauração é do Procurador-Geral do Estado, certinho? Bem, o artigo 115. O ato que determinar a instauração do processo disciplinar deverá conter a exposição sucinta dos fatos e, sempre que possível, o nome e a qualificação do indiciado. Veja, eu preciso agora reconhecer, se eu estou instaurando um processo disciplinar, eu preciso ter artifícios mínimos para que aquele processo, para que aquela instauração seja realizada. Então eu preciso ter os fatos ali, os motivos, se possível o nome e a qualificação do indiciado, tá? É claro que às vezes você não vai ter acesso aos dados, mas se tiver, pode colocar, tá? Artigo 116. O processamento da sindicância e do processo disciplinar será da competência do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado. Instauração, Procurador-Geral. Processamento da sindicância e do processo disciplinar é o Conselho da Procuradoria, tá? Em processo administrativo disciplinar que lhe esteja afeto, poderá o Conselho da Procuradoria solicitar ao Procurador-Geral, como medida preliminar, a realização de sindicância. Então, neste caso, a sindicância pode acontecer desde que seja solicitado pelo Conselho, né, ao Procurador-Geral, para que seja realizada a sindicância, tá? Examinado o processo, o relator opinará desde logo pelo arquivamento ou pela convolação da sindicância em processo disciplinar, levando a matéria à deliberação preliminar do Conselho, para posterior decisão do Procurador-Geral. Então nós temos aqui o papel do relator em relação ao arquivamento ou não. O Conselho poderá deliberar que a instrução da fase probatória seja cometida a um ou mais dos seus membros. Essa é uma decisão do Conselho. Ele que decide na instrução da fase probatória esse cometimento, tá? Artigo 118. Decidido pelo Conselho que o fato articulado pode constituir infração, então agora nós estamos no âmbito de uma decisão favorável a uma infração. O relator vai notificar o indiciado para que dentro de 15 dias ele apresente alegações e indique as diligências que entender necessárias ao esclarecimento do articulado. Cabe ao relator, com recurso para o Conselho, deferir ou indeferir a diligência requerida. Então eu preciso comunicar ao indiciado, olha, indiciado, o que você alega sobre isso? Você indica algumas diligências a serem realizadas? Ah, eu indico. Mas veja, ao relator cabe, com recurso para o Conselho, deferir ou indeferir a diligência. O indiciado poderá, nos 5 dias seguintes, à ciência do indeferimento, recorrer para o Conselho. Então, ainda o indiciado, se for indeferido as diligências, ele pode recorrer. O recurso de que cuida o parágrafo 2º, né, que é esse recurso do indiciado, suspenderá o curso do processo disciplinar e terá como relator, sem direito a voto, o conselheiro que houver proferido a decisão recorrida. Então, nós temos aqui uma suspensão do processo na iminência de um recurso do indiciado, tá? O relator promoverá a efetivação das diligências deferidas e a das que de ofício determinar. Que relator é esse? O relator, né? No caso aqui, o
que está sem direito a voto, o conselheiro que houver proferido a decisão recorrida. Na sessão de julgamento, após o relatório, dar-se-á a palavra por 10 minutos, prorrogáveis a critério do presidente, ao indiciado ou a seu procurador para a defesa. Então, ele pode ter até 20 minutos para a defesa. Após a sustentação oral, a sessão voltará a ser secreta, com a presença exclusiva dos conselheiros. Então, sustentou oralmente, a sessão é secreta com a presença dos conselheiros. Dar-se-á defensor ao indiciado rével, hipótese em que se reabrirá o prazo de que cuida o artigo 120. Que prazo que é esse? É o prazo para a efetivação das diligências. O indiciado rével, que porventura não tem advogado constituído, será ele constituído um defensor. Da deliberação do conselho, caberá recurso no prazo de 15 dias para o Procurador-Geral do Estado. Então, veja, a decisão do conselho, a deliberação do conselho é recorrível ao Procurador-Geral. O processo disciplinar será confidencial. Nas publicações, quando necessárias, far-se-á referência exclusivamente ao número do processo, sem menção ao fato de tratar-se de processo disciplinar. Então, olha que interessante, né? Todo processo ele é confidencial, tá? Ao determinar a instauração do processo disciplinar ou no curso deste, o Procurador-Geral do Estado poderá, se julgar necessário, ordenar o afastamento provisório do indiciado de suas funções, se perceber, o Procurador-Geral, que a continuação dele possa prejudicar o exercício do trabalho. O afastamento será determinado pelo prazo de 30 dias, prorrogável no máximo por mais 60. Então, 30 mais 60, podendo ao todo chegar a 90 dias. O afastamento dar-se-á sem prejuízo dos direitos e vantagens do indiciado, constituindo medida acauteladora sem caráter de sanção. Não é uma sanção, é uma medida protetiva para o processo em si. Tá bom? Por fim, será aplicado supletivamente ao processo disciplinar de que cuida este capítulo, no que couber, as normas da legislação atinente aos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado. Quais são essas normas? O Decreto-Lei 220, de 75, e o Decreto Estadual 2479, de 79. Tá bom? Então, dessa forma, a gente fecha com o artigo 126 e o próximo vídeo nós vamos falar sobre revisão do processo disciplinar para concluir o estudo da Lei Complementar número 15. Bons estudos e até mais!